Olá, turma, tudo bem com vocês? Nós teríamos uma aula online ontem, porém, por problemas técnicos, não foi possível a realização dessa aula. Eu fui inventar de transmiti-la num notebook, só que esse notebook acaba me atrapalhando, né? Porque eu não tenho webcam aqui no meu computador de mesa. Mas eu já estou tentando resolver esse problema. Queria que na semana que vem a gente já possa ter as nossas aulas online aí, tranquilamente. Bom, então o que nós abordaríamos ontem na nossa aula online seria a First Conditional. First Conditional a gente já está abordando aí faz um tempo. Vocês já fizeram alguns exercícios, porém alguns estão com dificuldade em relação à First Conditional. Tá, então eu vou explicar um pouco mais sobre como funciona, como ela é estruturada, em quais situações a First Conditional é usada, tá, para facilitar e melhorar a compreensão de vocês. Tá, então na tela vocês podem ver um slide com explicação do que seria a First Conditional. Olha só. First Conditional são frases condicionais em inglês e elas são usadas para falar sobre eventos e seus resultados ou sobre possíveis eventos futuros e seus prováveis resultados. Você pode usar First Conditional para falar sobre previsões, superstições, planos futuros, avisos, ameaças, ofertas e sugestões. Essa condicional também é chamada de condicional real futura. Então, como o slide diz, prestem atenção, ele fala o seguinte, olha. A first conditional ela é usada para falar sobre eventos e seus resultados, ou sobre seus possíveis resultados futuros. Por exemplo, quando eu digo assim, se eu economizar dinheiro, eu terei muito dinheiro no final do ano. Ou seja, eu economizar dinheiro é um evento. O resultado desse evento é o fato de eu ter muito dinheiro no final do ano. Então repare que eu tenho duas orações. A primeira oração aí ela é um indício, é um evento, é uma condição para eu ter aquele resultado mais na frente. Qual é a condição de eu ter muito dinheiro no final do ano? É de eu economizar, ou seja, se eu economizar, eu terei muito dinheiro no final do ano. Em inglês seria mais ou menos assim: If I save money, I will have much money in the end of the year. Então a first conditional ela serve para isso. Ela serve para apresentar um evento, uma condição e na mesma oração, desculpa, na mesma oração não, e aí dá o resultado desse evento. Tá? Ou seja, são duas orações, sendo a primeira uma condição e a segunda o resultado dessa condição na first condition. Tá? Então, vamos continuar aí esse slide, prestem atenção na tela. Continuando. A first conditional, preste atenção, como eu disse, há duas partes em uma sentença condicional. Tá? Em português a gente vai chamar de sentença condicional. First conditional, primeira condicional, ou sentença condicional. Existe uma sentença if, também chamada de if clauses, tá? Ou de sentença condicional em português. Em inglês, a gente pode falar if clauses. Por que if clauses? Porque ela tem esse if. Esse if quer dizer se. E esse se expressa o quê? Expressa uma condição. É como se fosse no português, por exemplo. Olha, se você fizer isso, eu te dou tal coisa. Tá? Então, esse if, por isso que a gente fala first conditional, porque eu tenho aí uma condição sendo expressa nessas orações. Continuando aí no slide, olha só. Então, if, também chamada de sentença condicional, e uma sentença principal ou sentença de resultado. Como assim sentença principal ou de sentença de resultado? Essa sentença de resultado ela vai ser o resultado da condição apresentada na primeira oração. Né? Se eu economizar dinheiro, é a primeira oração, a if clause, eu terei muito dinheiro. Esse eu terei muito dinheiro é a sentença principal, é a sentença de resultado. Então ela está apresentando o resultado apresentado no evento aí da primeira oração, tá? Ou seja, eu terei dinheiro se eu economizar dinheiro. Continuando aí. Aí eu tenho um exemplo, prestem atenção, olha só. If you study more, esse de verde é uma oração. If you study more, you will get a better grade. Ou seja, se você estudar mais, você conseguirá, você obterá uma nota melhor. Primeiro vamos por partes. O que é uma oração? O que caracteriza uma oração de uma frase? Tá? Frase vai ser sempre algo, por exemplo, digamos, pode ser uma palavra, uma expressão, com sujeito, verbo, complemento, iniciada com letra maiúscula, encerrada por um ponto. Ou seja, frase não precisa necessariamente ter um verbo. Oração, ela precisa de um verbo para se caracterizar como oração. Tá? Então, aqui nesse caso, nós temos duas orações, porque eu tenho dois verbos. Eu tenho o verbo
estudar, study, nessa primeira oração aí de verde, e eu tenho o verbo get. Esse get é o verbo conseguir, obter, aí na segunda oração de azul. Então, nesse caso, nós temos duas orações. Tá? Então, espero que vocês saibam a diferença entre oração e frase. Uma frase necessariamente não precisa de um verbo. Se eu falar assim, olá, esse olá é uma frase, tá? Porém, não é uma oração porque não tem verbo. Tá? Aqui no caso da first conditional, como vocês estão vendo aí na tela, eu tenho duas orações. Eu tenho a primeira oração condicional aí de verde e eu tenho a oração aí, a sentença de resultado de azul, tá? O de azul é o resultado da primeira. Olha só. If you study more, se você estudar mais, you will get a better grade. Você conseguirá uma nota boa, uma melhor nota. Tá? Ou seja, eu só vou tirar nota boa se eu estudar mais. Reparem que o de azul é o resultado do que está sendo apresentado na oração de verde. Continuando aqui. Eu tenho aí de verde a sentença condicional, ou seja, eu apresento a condição, né, nessa primeira oração. E na de azul eu tenho a sentença de resultado, é onde o resultado aparece, o resultado da condição apresentada na primeira oração. A sentença if contém a condição, o evento ou situação que deve ocorrer primeiro. E a sentença principal de azul contém o resultado dessa condição. Os dois eventos estão conectados, ou seja, um precisa do outro ali para se completar. Tá? Eu preciso do evento para se ter o resultado, e eu preciso do resultado, e o resultado tem que ser, para ser apresentado, ele precisa aí dessa condição, desse evento. Continuando. A first conditional structure, a estrutura da first conditional. Presta atenção. Ela vai se formar da seguinte forma. O if, a if clause, né, esse if quer dizer se, mais o seu complemento no presente simples, vírgula, pronome, né, o sujeito aí que vai conjugar o verbo da oração de resultado. Esse will aí apresentado, que vocês veem na tela, ele não terá uma tradução em inglês, propriamente dita, enquanto verbo auxiliar. Por quê? Porque ele é só um indicativo de que o verbo está no futuro. Tá? Então, o verbo que vem depois do will em inglês, ele está no futuro simples, no simple future. Tá? Por exemplo, olha só. If he save his salary, se ele economizar o salário dele, né, o seu salário, he will have much money in the end of the year. Ele terá muito dinheiro no final do ano. Então, reparem que o will antes do have só está flexionando esse verbo, indicando que ele está no futuro. Tá? Então, will have é terei, tá? I will have, eu terei. Como tem aí embaixo para vocês verem, olha. I will have quer dizer eu terei. You will have, você terá. He will have, ele terá. Tá? Então, o will, nesse caso, ele é só um indicativo de que o verbo principal está no futuro simples. Então, essa é a estrutura da first conditional. A primeira oração, que é a sentença condicional, a sentença de condição, ela está no presente simples, tá? Sempre com o uso do if. E a segunda oração, ela tem que usar o will para indicar futuro, porque o will vai apresentar esse resultado, ou seja, no futuro. Continuando aqui. Eu posso também fazer a first conditional de uma forma negativa, ou seja, negar. Como assim? Presta atenção na frase. Olha só, a mesma frase mostrada anteriormente. Olha. If he does not save his salary, he will not have much money in the end of the year. Ou seja, se ele não economizar dinheiro, ele não terá muito dinheiro no final do ano. Então reparem que eu tenho uma first conditional, né, primeira condicional, porém ela está na forma negativa. E como que se estrutura a forma negativa? É simplesmente eu colocando o not, uma partícula negadora na sentença. Tá? Nesse caso, eu coloquei o does not, ele é a partícula negadora do presente simples, e o not ele vai ser posto depois do verbo auxiliar o eu para indicar sua forma negativa no futuro. Tá? Por exemplo, se eu falo assim, olha, I will not have, eu estou dizendo eu não terei. You will have not, você não terá. He will have not, desculpa, confundi tudo aqui. I will not have, eu não terei. You will not have, você não terá. He will not have, ele não terá. Tá? Então, o not aí basta
ser colocado na frente do will antes do verbo principal para indicar que aquele verbo está na forma negativa no futuro simples. Tá? Porém, essa aqui é a full form. Como assim full form? É a forma não contraída. Eu posso fazer a first conditional na forma negativa, porém de uma forma contraída. É o que a gente vai ver agora. Como que é feito? Primeiro, nessa primeira parte, a gente vai ver as possibilidades de contração, tanto na forma afirmativa quanto na forma negativa. Presta atenção. Eu tenho aí a mesma frase, as duas primeiras estão na forma afirmativa, porém, a segunda está na forma contraída. Como forma contraída? Quando eu junto verbo e pronome. Isso é muito comum em língua inglesa, tá? Essa forma contraída. O significado não muda em nada, é apenas uma contração, uma junção de palavras. Prestem atenção aí no primeiro exemplo, olha só. If I sleep at 9 p.m., I will wake up at 6 a.m. Ou seja, se eu dormir às 9 horas da noite, eu acordarei às 6 da manhã. Então reparem que eu tenho uma condição e um resultado. Eu acordo às 6 se eu dormir às 9. Tá? Ou se eu dormir às 9, eu acordarei às 6. Então reparem que essa frase está inteira, ela não está contraída. Reparem que o I, esse izinho maiúsculo, ele é o pronome eu. E o eu é o verbo auxiliar indicativo de futuro. Reparem que eles não estão juntos. Ou seja, eu tenho uma forma inteira, full form, essa primeira frase. Ou seja, ela está completa, não está contraída. Porém, a segunda frase é a mesma frase, é a primeira, porém reescrita, utilizando a forma contraída. Tá? Ou seja, eu estou contraindo, eu estou juntando o I, que é o pronome, eu, com o verbo auxiliar, o eu. Então a mesma frase vai ser dita da seguinte forma, olha. If I sleep at 9 p.m., I'll wake up at 6 a.m. Se eu durmo às 9 da noite, eu acordarei às 6 da manhã. I'll wake up. A pronúncia do pronome I mais o will é I'll wake up, you'll wake up, he'll wake up. Tá? Então, essa daí é a contração do pronome I com o verbo auxiliar, o eu. A terceira frase que nós temos aí está na forma negativa, porém ela está completa, ela não está contraída. Prestem atenção. If I do not sleep at 9 p.m., I will not wake up at 6 a.m. Ou seja, se eu não dormir às 9 da noite, eu não acordarei às 6 da manhã. Reparem que ela está na forma negativa, porém não tem contração de nada. Eu não estou contraindo nada, não estou juntando nenhuma palavra com outra. Porém, no último exemplo aí, eu já tenho a contração de palavras na forma negativa. Essa contração vai se dar da seguinte forma, olha só. If I don't sleep at 9 p.m., I won't wake up at 6 a.m. Na primeira oração aí desse quarto exemplo, eu tenho a junção do do e do not, tá? Ou seja, ele vira don't. E já na segunda oração aí desse quarto exemplo, eu tenho a junção de will e not. O will e not vira won't, tá? Eu não acordarei às 6, I won't wake up. Eu posso falar I will not, mas também posso contrair e dizer I won't. Tá? Então, if I don't sleep at 9 p.m., I won't wake up at 6 a.m. Tá? Então, essas são as formas completas e contraídas aí da first conditional. E também é um modo de se usar first conditional. Que modo é esse? Invertendo as posições das orações. Como invertendo a posição da oração? Ao invés de eu apresentar primeiro a sentença de condição, ou seja, a first conditional, eu posso usar primeiro o resultado dessa condição. Como assim? Prestem atenção. Eu posso falar o seguinte, nesses primeiros exemplos aí que a gente viu, eu estou falando assim, se eu dormir às 9, eu acordarei às 11. Se eu dormir às 9 da noite, eu acordarei às 6 da manhã. Porém, eu posso inverter a posição dessas orações. Eu posso falar o seguinte, eu acordarei às 6 se eu dormir às 9. Tá? Prestem atenção. Aí eu tenho aí, I will wake up at 6 a.m. if I sleep at 9 p.m. Ou seja, eu acordarei às 6 da manhã se eu dormir às 9. Aí o segundo exemplo é a mesma frase, porém utilizando a forma contraída, né? Olha, I'll wake up at 6 a.m. if I sleep at 9 p.m. Reparem que quando eu apresentar primeiro o resultado ao invés da condição, eu não uso vírgula. Reparem que nas primeiras frases aí em cima, eu tenho if I sleep at 9 p.m., vírgula, I will wake up at 6 a.m.
Porém, quando eu inverto a posição dessas orações, eu não uso vírgula. Reparem que quando eu falo I will wake up at 6 a.m., if I sleep at 9 p.m., eu não uso vírgula, eu junto as orações aí e pronuncio sem vírgula nenhuma. Tá? Então, eu posso falar I'll wake up at 6 a.m. if I sleep at 9 p.m. Eu também posso falar na forma negativa I will not wake up at 6 p.m. if I do not sleep at 9 p.m. Ou eu também posso falar I won't wake up at 6 p.m. at 6 a.m. if I don't sleep at 9 p.m. Tá? Então a first condition ela serve para mostrar um evento, ou seja, uma condição e simultaneamente o resultado dessa condição, tá? Então, sempre quando vocês forem responder alguma questão assim em inglês, pensem em português, tá? Por exemplo, se eu dormir às 9, eu acordarei às 6, tá? Ou seja, eu acordar às 6, o fato de eu acordar às 6 é um resultado de eu dormir às 9. Tá? Então eu tenho uma condição e resultado. Sempre pensem assim: first conditional é uma condição e um resultado sendo mostrados ali. Ou eu posso mostrar primeiro esse resultado e depois a condição, ou seja, se eu dormir eu acordarei às 6 se eu dormir às 9. Tá? Então eu posso ou apresentar a condição primeiro e o resultado, ou o resultado e a condição. Tá? Então essa é a first conditional. Let's focus on when to use it. Vamos focar aí quando que nós usamos, em quais situações elas se apresentam. Tá? Primeiro, para fazer previsões. Olha só. A prediction statement you make about what you think will happen in the future. Ou seja, é uma previsão sobre alguma coisa que você acha que vai acontecer no futuro. You can use the first condition as a sentence structure to say what you think will happen in a specific situation or when a specific event happens. Ou seja, você pode usar a primeira condicional, né, a estrutura da primeira condicional, para dizer o que você acha que vai acontecer no futuro, numa situação, ou em algum evento aí que possa vir a acontecer. Por exemplo, prestem atenção. If you don't hurry, I'll be late for work. If you don't hurry, you'll be late for work. Ou seja, se você não se apressar, você se atrasará para o trabalho. Tá? Então reparem aí que é o que a gente está falando basicamente até agora. Eu tenho uma condição apresentada e na segunda oração eu tenho o resultado dessa condição. Se você não se apressar, você se atrasará. Ou seja, tá? Eu tenho um evento e o resultado desse evento no futuro. Segundo exemplo aí. If you stay out in the rain too long, you will get sick. Se você ficar muito tempo na chuva, você adoecerá. Terceiro exemplo. If you eat too much chocolate cake, you get fat. Se você comer muito bolo de chocolate, você ganhará peso. Ou gordura nesse caso, mas a gente vai traduzir como peso. E o último exemplo, I'll buy a new house if I win a lottery. Eu comprarei uma casa se eu ganhar na loteria. Tá? Então aqui eu tenho previsões sobre algo que vai acontecer no futuro e o resultado. Tá? Por exemplo, eu vou comprar a casa se eu ganhar na loteria. Nós também usamos first conditional para superstições. Olha, superstitions. A superstition is a belief that an event or situation will bring good luck or bad luck. Ou seja, superstição é uma crendice, né? É uma crença em um evento ou situação. E essa situação pode te trazer boa ou má sorte. Aí eu tenho aí alguns exemplos, olha só. If you break a mirror, you will have 7 years of bad luck. Se você quebrar um espelho, você terá 7 anos de azar. Ou eu poderia falar, você terá 7 anos de azar se você quebrar o espelho, ok? Então, se você quebrar o espelho, é a condição. Você terá 7 anos de azar, é o resultado dessa condição. If you see a penny on the ground and pick it up, it will bring you good luck. Seria mais ou menos assim. Se você vê uma moeda no chão e você pegar essa moeda te trará sorte. Tá? Então, a condição é se você pegar a moeda e o resultado que ela te trará sorte. Terceiro exemplo aí. If you walk on a ladder, you will have bad luck. Se você passar por debaixo de uma escada, você terá má sorte. E o quarto exemplo, if you find a 4-leaf clover, you will have good luck. Se você encontrar um trevo de 4 folhas,
você terá boa sorte. Nós também usamos aí warnings and threats, que seriam avisos e ameaças. Tá? A warning is a statement about a possible problem or danger. A threat is a statement that someone will harm you or cause problems for you if you don't do what they want to do. Aí eu tenho uma explicação aí do que seriam os avisos e ameaças. Tá? Que seria assim, um aviso é quando você é lembrado, né, sobre algum problema ou perigo, e uma ameaça é quando alguém tenta contra a sua vida, te causa problemas, ou você não sabe o que a pessoa vai fazer com você. Aí eu tenho 3 exemplos, olha só. Slow down. If the police catch you speeding, you get a ticket. Que seria mais ou menos assim a tradução. Devagar ou diminua a velocidade. Se a polícia te pegar em alta velocidade, você receberá uma multa. Tá? Então a condição é, se a polícia te pegar, o resultado, você receberá uma multa. Segundo exemplo. If you don't come to my birthday party, I'll never speak to you again. Repare que na primeira frase dita aí eu tenho um aviso, e nessa segunda eu tenho uma ameaça. A pessoa diz o seguinte: se você não vir à minha festa de aniversário, eu nunca mais falarei com você. Tá? Então a condição é você vir, né, para a minha festa de aniversário, e caso você não venha, eu não falarei mais com você, é o resultado. E a terceira frase eu tenho aí: If you say that again, I will punch you. Se você disser isso novamente, eu darei um soco em você. Tá? Então aí eu também tenho uma ameaça, como a first conditional. Vá para a página 3, pessoal, do livro de vocês. Peguem o livro de vocês, página 3. Vamos fazer o exercício aí, a número 6. Somente a número 6. Tá? A número 6, ela pede o seguinte. Aqui ela também está trabalhando a first conditional. Vamos praticar. A número 6 fala assim: What makes a good doctor? O que faz um bom médico? And a successful teacher. E um professor de sucesso? Think of some occupations. Then choose adjectives from the box. To write sentences as an example. Ou seja, pense sobre algumas profissões, algumas ocupações. Então escolha adjetivos na caixa para escrever sentenças como no exemplo. Tá? Esse answer will vary quer dizer as respostas podem variar, ou seja, as respostas serão diferentes, né? Porque são vários alunos. Aí eu tenho o seguinte exemplo, olha só. You'll be a good journalist if you are up to date and hardworking. Que seria mais ou menos assim. Você se tornará um bom jornalista se você se manter atualizado e trabalhar muito. Então, seguindo esse exemplo, vocês também formarão frases com a first condition. Como assim? Eu vou pegar esses adjetivos ali, pensar numa profissão e formar a frase. Por exemplo, eu tenho ali outgoing. Outgoing quer dizer extrovertido. Então, qual profissão eu poderia utilizar nessa frase aí? Vamos pensar. Eu vou colocar... vamos pensar teacher, professor, extrovertido. Então, vamos imaginar a seguinte frase. If you are outgoing, que é se você for extrovertido, you will be a good teacher. Se você for extrovertido, você será um bom professor. Tá? Então esse aí é um outro exemplo. Então, seguindo essa linha de raciocínio, vocês tentarão e conseguirão formar frases na first conditional, sempre associando profissões a esses adjetivos apresentados aí nesse retângulo azul. Tá? Então tentem fazer esse exercício na nossa próxima aula, que será na segunda-feira. Eu irei corrigi-lo e então nós daremos continuidade aí ao nosso livro. Tá? Lembrando que faço somente a página 6, desculpa, a página 6 não, a questão número 6 da página 11, tá? Página 11 do capítulo 3 do livro de inglês, vocês farão somente a questão número 6. Bom, qualquer dúvida me procurem, desculpem pelo furo da nossa aula online, tá? Não foi por mal, foi por questões técnicas mesmo. Então é isso, qualquer dúvida me procurem. Bom final de semana para vocês, beijos, abraços a todos e até mais.